Oi. Você lê? Cleber? Declaro aberta a terceira sessão ordinária do segundo período de reuniões ordinárias do terceiro exercício de mandato da 16ª legislatura. Convido o primeiro secretário, Vinícius Ferreira, para fazer a leitura da Bíblia. Boa tarde a todos. Jeremias 29, 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Amém. Passamos para a leitura e aprovação das atas. Primeira sessão extraordinária, aos 7 dias de agosto de 2018, na sala das sessões da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, às 18 horas, teve lugar e início a sessão extraordinária.
Coloco em discussão e votação. Primeira sessão extraordinária aprovado em única discussão e votação. Segunda sessão extraordinária, aos 7 dias de agosto de 2018, na sala de sessões da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, às 18 horas e 20 minutos, teve lugar início a segunda sessão extraordinária. Coloco em discussão, votação. Segunda sessão extraordinária aprovada em única discussão e votação. Segunda sessão ordinária, aos 13 dias de agosto de 2018, a sala de sessões da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, às 17 horas e 30 minutos, teve lugar início a segunda sessão ordinária. Coloco em discussão, votação. Segunda sessão ordinária aprovada em única discussão e votação. Quarta sessão extraordinária, aos 7 dias de março de 2019, da sala de sessões da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, às 17 horas e 20 minutos, teve lugar início a quarta sessão extraordinária. Coloco em discussão, votação. A quarta sessão extraordinária aprovada em única discussão e votação. Passamos para o expediente. Passo para o primeiro secretário, Vinícius Ferreira, para fazer a leitura do expediente. Convite da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Família e Cultura e do Conselho Municipal de Assistência Social, convidam para participar da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social de Campina Grande do Sul, que vai ser aqui na Câmara no dia 23 de agosto, sexta-feira, às 14 horas. Ofício da AGEPAR, Agência Reguladora do Paraná. Excelentíssimo vereador Eugênio Zanona, presidente desta casa. Convite para audiência pública do saneamento. A agência AGEPAR, no uso de suas atribuições legais e na política de transparência das suas ações, convida Vossa Excelência para participar da audiência pública para discussão e apresentação de contribuição à proposta do novo Regulamento Geral de Serviços de Saneamento do Paraná, que vai substituir o Decreto 3.926, de 1988. Este é um tema de grande interesse para a população, pois o regulamento trata das disposições para a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, que devem ser observados pelo prestador de serviços, usuários e terceiros envolvidos. Solicitamos estender o convite a todos interessados, pois a participação da sociedade amplia o debate. Serão realizadas 10 audiências públicas nas seguintes cidades: Santo Antônio da Platina, Ponta Grossa, Cascavel, Moarama, Campo Mourão, Pato Branco, Guarapuava, Curitiba, Londrina e Maringá. Datas e locais no folder e anexo. Atenciosamente, Omar Akio, diretor-presidente. Aqui a leitura de um abaixo-assinado, o requerente Claudemar Correia. É abaixo-assinado em relação a um problema com barulhos, mau cheiro e um número elevado de cães. Eu, Claudemir Correia, residente na rua Pedro Alexandrino, número 64, venho por meio desta pedir às autoridades cabíveis a nos ajudar, nós moradores do bairro Jardim Nova Campina, a solucionar um problema de mau cheiro e barulho, pois há muitos cachorros na casa do vizinho. Aí o abaixo-assinado aqui tem assinatura de alguns moradores ali vizinhos do local, né? Maria Aparecida Machado, Sebastião, Nilceia, né? Tem umas 20 pessoas aqui que assinaram o abaixo-assinado, está à disposição para todos aqui. Ofício 354/2019, Campina Grande do Sul, 30 de julho de 2019. Excelentíssimo presidente dessa casa, Eugênio Zanona. Cumprimentando cordialmente, caminhamos em anexo o projeto de lei número 31,
de 30 de junho de 2019, que institui o tributo de contribuição de melhoria decorrente das obras públicas, que especifique e dá outras providências para apreciação dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Bill Zanetti. Projeto de lei Projeto de Lei 31, artigo 1º, do capítulo 1º das disposições preliminares. Fica instituído o tributo de contribuição de melhoria decorrente da pavimentação da via urbana, com execução dos serviços preliminares, terraplanagem, drenagem de águas pluviais, pavimentação, sinalização, paisagismo e demais obras que se fizerem necessárias no seguinte bairro e rua, que compreende a zona beneficiada. Primeiro, bairro Jardim Santa Rita de Cássia, Rua Pedro Stelmach, no trecho compreendido entre a Rua Manuel Carlete de Souza e Aurélio Simeone. Parágrafo 1º. O memorial descritivo do projeto das obras mencionadas no caput desse artigo está estabelecido no anexo único dessa lei. Parágrafo 2º. Orçamento estimado do custo da obra perfaz o montante de R$ 105.907,72 centavos. Parágrafo 3º. A parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria à hora instituída corresponderá ao percentual de até 100% do investimento total, ficando autorizado ao Poder Executivo Municipal, em ato próprio, suportar parte desse valor. Artigo 2º. O sujeito passivo da contribuição à melhoria é o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor, a qualquer título, de imóvel localizado na área de influência da obra pública. Parágrafo 1º. Responde pelo pagamento da contribuição de melhoria o proprietário ou possuidor do imóvel ao tempo do seu lançamento e essa responsabilidade se transmite aos adquirentes e sucessores, a qualquer título do domínio do imóvel. Parágrafo 2º. Os bens indivisos poderão ser considerados como pertencentes a um só proprietário e aquele que for lançado terá direito a exigir dos condôminos as parcelas que lhe couberem. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal determinará a providência para a elaboração dos atos administrativos que se fizerem necessários para o cumprimento dessa lei. Artigo 4º. A contribuição de melhoria tem como fato gerador o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direta e indiretamente por obras públicas. Parágrafo único. A base de cálculo da contribuição de melhoria será determinada pelo coeficiente resultante da diferença entre o valor do imóvel antes e posterior à obra, observado o custo total da obra. Capítulo 2º dos atos prévios. Artigo 5º. A Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, por meio da Secretaria competente, relacionará em lista própria e elaborará respectiva planta, contendo todos os imóveis beneficiados pela obra que comporão a zona de influência e memorial descritivo das obras, a ser acompanhado do orçamento detalhado em seu custo, devendo fazer parte do edital prévio. Artigo 6º. A Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis, instituída pelo Poder Executivo Municipal, através de portaria, avaliará o valor imobiliário dos imóveis que se encontrarem dentro da zona de influência da obra pública. Parágrafo único. As avaliações dos imóveis prévia e posterior à realização da obra serão efetivadas de formas individualizadas, independentemente dos valores que constarem no cadastro municipal, sem prejuízo de sua utilização, se esse estiver atualizado de acordo com o valor de mercado. Artigo 7º. O edital prévio será publicado contendo, entre outros, os seguintes elementos. Primeiro, memorial descritivo do projeto. Segundo, orçamento de custo total ou parcial da obra. Terceiro, determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição. Quarto, delimitação da zona beneficiada. Quinto, determinação do fator de absorção do benefício de valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas. Sexto, prazo e condição de pagamento. Sétimo, fixação do prazo de 30 dias a contar da data de publicação para eventual impugnação dos interessados. Artigo 8º. O processo administrativo de impugnação de qualquer um dos itens do edital previsto no artigo anterior deverá obedecer os seguintes critérios. Primeiro, o interessado deverá comprovar seu interesse e legitimidade. Segundo, a impugnação deverá ocorrer por meio de protocolo físico, dirigido à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, por meio de petição escrita e fundamentada, cabendo com o impugnante o ônus da prova de suas alegações. Terceiro, somente serão apreciadas as impugnações expressas em termos convenientes que apontarem as circunstâncias que os justifiquem. Quarto, não serão aceitos recursos
interpostos via e-mail, internet, correio ou qualquer outro meio não descrito no edital. Quinto, não serão apreciadas impugnações intempestivas e que apresentem conteúdo meramente protelatório. Sexto, recebida a impugnação e após a manifestação da Procuradoria-Geral do Município, caberá ao secretário municipal de Administração, Finanças e Planejamento apreciar e proferir decisão administrativa. Sétimo, os resultados serão publicados de forma sucinta por ementa do Diário Oficial do Município. Oitavo, uma vez julgada a qualquer impugnação, não será admitida pedido de revisão da decisão. Parágrafo 1º, a parte interessada será cientificada da decisão administrativa proferida, querendo adotar outras medidas cabíveis. Parágrafo 2º, a ciência do interessado da decisão administrativa proferida e dentro de outros atos administrativos será realizada por qualquer um dos seguintes meios. Primeiro, pessoalmente. Segundo, pelo correio. Terceiro, por edital publicado no Diário Oficial do Município. Artigo 9º. Os requerimentos de impugnação de reclamação, como também quaisquer recursos administrativos, não suspendem o início ou procedimento das obras. Capítulo 3º. Dos atos posteriores à execução da obra. Artigo 10º. Após a conclusão da obra do Poder Executivo Municipal, através da Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis, realizará nova avaliação dos imóveis inseridos na zona de influência da obra pública, apurando o valor de cada imóvel após a execução desta, a fim de estabelecer a base de cálculo do tributo, assim estendido como sendo a diferença entre valor anterior à obra pública e posterior à obra pública. Artigo 11º. O cálculo para efetivo lançamento da contribuição de melhoria tem como limite total a despesa realizada com a execução da obra pública e como limite individual o acréscimo do valor que a obra resulta para cada imóvel, que deverá ser rateado entre os imóveis por ela beneficiados, proporcionalmente ao custo da obra em função dos fatores individuais de valorização. Parágrafo único. O valor da contribuição de melhoria é resultado da multiplicação da valorização individual do imóvel pelo custo da obra a ser financiada pela contribuição, dividido pela somatória da valorização de todos os imóveis afetados pela obra pública. Artigo 12º. O edital de lançamento da contribuição de melhoria será publicado após a conclusão das obras, contendo, entre outros, os seguintes elementos. Primeiro, memorial descritivo do projeto. Segundo, orçamento final do custo total parcial da obra. Terceiro, demonstrativo da valorização de cada imóvel. Quarto, valorização da contribuição de melhoria lançada. Quinto, prazo para seu pagamento, suas prestações e vencimentos. Sexto, prazo para impugnação. Sétimo, local e forma de pagamento. Parágrafo único. Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pelas obras públicas têm um prazo de 30 dias a partir da data da publicação do edital para impugnação de qualquer dos elementos dele constante, cabendo ao impugnante o ônus da prova. Artigo 13º. A impugnação do edital de lançamento deverá ser dirigida à Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, deverá obedecer aos seguintes critérios. Primeiro, o interessado deverá comprovar seu interesse de legitimidade. Segundo, a impugnação deverá ocorrer por meio de protocolo físico, por meio de petição escrita e fundamentada, cabendo como impugnante o ônus da prova de suas alegações. Terceiro, somente serão apreciadas impugnações expressas em termos convenientes que apontarem circunstâncias que os justifiquem. Quarto, não serão aceitos recursos interpostos via e-mail, internet, correio e qualquer outro meio. Quinto, não serão apreciadas impugnações intempestivas e que apresentem conteúdo meramente protelatório. Sexto, recebida a impugnação e após a manifestação da Procuradoria-Geral do Município, caberá ao secretário municipal de Administração, Finanças e Planejamento apreciar e proferir decisão administrativa. Sétimo, resultados serão publicados de forma sucinta por ementa do Diário Oficial do Município. Oitavo, uma vez julgada qualquer impugnação, será admitido pedido de revisão da decisão. Capítulo 4º, da cobrança da contribuição de melhoria. Artigo 14º. Serão isentos do pagamento da contribuição de melhoria os imóveis urbanos destinados à moradia unifamiliar que possuam cumulativamente as seguintes características próprias. Primeiro, o proprietário ou possuidor devidamente inscrito no Cadastro Único do Governo Federal, que recebe algum dos benefícios dos programas sociais comprovado mediante a apresentação da folha resumo do referido cadastro, cuja renda familiar per capita não ultrapasse meio salário mínimo nacional. Segundo, proprietário ou possuidor único e exclusivamente do imóvel beneficiado, cuja metragem não passe dos 600 metros quadrados, e nele exerça a sua habitual moradia.
Artigo 15º. São imunes ao pagamento da contribuição de melhoria os imóveis pertencentes à União, o Estado e ao município, bem como suas autarquias e fundações públicas. Artigo 16º. O valor da contribuição de melhoria não pode exercer o custo do valor global da obra e tampouco o benefício imobiliário gerado. Artigo 17º. O pagamento da contribuição de melhoria que se trata essa lei poderá ser efetuado pelos contribuintes à Fazenda Pública Municipal nas seguintes condições. Primeiro, pagamento à vista pela cota única por ocasião da conclusão de obra respectivo ao lançamento do tributo. Segundo, pagamento parcelado em até 120 parcelas, acrescido do juro de 0,5% ao mês. Parágrafo único. O atraso do pagamento das parcelas implicará ao contribuinte multa, juros e correção monetária na forma prevista pelo Código Tributário Municipal, bem como a inscrição da dívida ativa. Artigo 18º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeito Bill Zanetti, 30 de julho. Não, tranquilo. É só isso aqui que eu quero cumprindo. Ofício 379, 2019, de 3 de agosto de 2019, excelentíssimo presidente Eugênio Zanona. Cumprimentando cordialmente, encaminhamos o anexo ao projeto de lei número 33, de 2 de agosto de 2019, que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas e narguilés nos logradouros públicos do município de Campina Grande do Sul e da outras providências, para a apreciação dessa Casa de Leis. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Prefeito Bill Zanetti. Projeto de Lei 33, artigo 1º, no capítulo 1º, Disposições Gerais. Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas de qualquer graduação, bem como narguilés, em logradouros públicos no município de Campina Grande do Sul. Artigo 2º. Para efeito dessa lei, serão consideradas logradouros públicos. Primeiro, avenidas. Segundo, rodovias. Terceiro, ruas. Quarto, alamedas, servidões, caminhos de passagens. Quinto, calçadas. Sexto, praças. Sétimo, ciclovias. Oitavo, pontes e viadutos. Nono, área externa de campo de futebol, ginásio de esporte e praças esportivas de propriedade pública. Décimo, repartições públicas e adjacências. 11º, pátios e estacionamento dos estabelecimentos que sejam conexos à via pública e que não sejam cercados. E 12º, know-how da entrada de edifícios e estabelecimentos comerciais que sejam conexos à via pública. Parágrafo único. Salvo nos logradouros enquadrados no inciso 3º e 7º, poderá haver consumo de bebidas alcoólicas nos seguintes casos. Primeiro, quando houver evento e na sua circunscrição realizado, A, pelo poder público, ou B, por ocasiões desse que previamente autorizados pelo poder público. Segundo, bares, quiosques, lanchonetes, restaurantes nos limites determinados pelo poder público em sua autorização e desde que a bebida seja proveniente do respectivo estabelecimento. Artigo 13º. A autorização deverá conter, primeiro, identificação do órgão ou entidade autorizante. Segundo, identificação do autorizado. Terceiro, objeto de autorização com a descrição dos motivos de fato. Quarto, especificação do local e limites da abrangência. Quinto, prazo de vigência. Sexto, local, data e hora de emissão. E sétimo, assinatura do órgão autorizante. Capítulo 3º das infrações e penalidades. Artigo 4º. A obrigação do Poder Executivo à fiscalização dessa lei, devendo aplicar, por cada infração constatada, multa equivalente a 70 URF, que é a unidade de referência fiscal do município, para cada pessoa que estiver consumindo bebida alcoólica e ou narguilés, bem como seu respectivo fornecedor da bebida, duplicadas as sanções a cada reincidência. Artigo 3º da fiscalização. Artigo 5º. Capítulo 3º da fiscalização. Artigo 5º. Compete ao município de Campina Grande do Sul, por intermédio da Guarda Civil Municipal e ou setor de fiscalização, ou ainda por meio de outros servidores designados para este fim, fiscalizar e aplicar multas. Artigo 6º. O auto de infração será expedido ainda que o infrator recuse assiná-lo, uma vez que o servidor é munido de fé pública, cabendo a esse certificar a ocorrência, valendo tal certificação como intimação do infrator para todos os fins. Artigo 7º. Após a atuação do infrator e este não ter apresentado o recurso, ocorrerá o lançamento do respectivo valor da multa, iniciando-se no prazo de 30 dias para o recolhimento dessa, sob pena de inscrição da dívida ativa, correção monetária, juros e multa na forma do Código Tributário Municipal e, consequentemente, cobrança judicial. Artigo 8º. O infrator atuado poderá interpor recurso perante a administração pública em até 15 dias a contar da data da autuação, o qual deverá conter a qualificação do infrator, os motivos de fato e direito
em que se fundamenta, bem como todas as provas necessárias para a devida instrução do processo. Capítulo 4 da apuração das multas. Artigo 9º. A autoridade que flagrar o descumprimento dessa lei, além da aplicação da multa administrativa, determinará ao infrator que cesse a conduta, tomando as medidas administrativas e penais cabíveis, dentre elas, eventualmente, o devido encaminhamento do infrator para a lavratura de termo circunstanciado pelo crime de desobediência. Artigo 330 do Código Penal. Artigo 10º. Essa lei entra em vigor na data sob obrigação. Prefeito Bill Zanetti. Ofício 382, de 14 de agosto de 2019, excelentíssimo presidente dessa casa, Eugênio Zanona, encaminha anexo ao projeto de lei 35, de 14 de agosto de 2019, que atualiza as tabelas 1 e 2 da Lei Municipal número 2, de 31 de março de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração do Magistério Municipal de Campina Grande do Sul para apreciação dessa Casa de Leis. Prefeito Bill Zanetti. Projeto de Lei 35, artigo 1º. Fica autorizadas a tabela 1 e 2 da Lei Municipal número 2, de 31 de março de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração do Magistério Municipal de Campina Grande do Sul, nas formas do anexo único dessa lei. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeito Bill Zanetti. Requerimentos. Requerimento 159, vereador primeiro secretário Vinícius Ferreira, solicitando a criação do CEP, Código de Endereçamento Postal para cada rua do município, no intuito de facilitar os serviços de entrega tanto dos Correios como de empresas particulares. Requerimento 160, 2019, vereador Geraldo de Souza, solicitando a instalação de iluminação pública nas academias ao ar livre existentes em todo o município. Requerimento 161, vereador Adilson de Andrade, solicita a instalação de 5 luminárias na Avenida Lindolfo Henrique Ferreira, entre os números 198 e 2015. Requerimento 162, da vereadora Ana Carolina Mascarenhas Ferre, solicitando a implantação da patrulha rural diurna no município. Requerimento 163, vereadora Ana Carolina, solicitando as devidas providências do Executivo Municipal, através de sua secretaria competente, que realize estudo e viabilize o reparo em construção existente na Praça do Céu para criar um ponto de apoio da Guarda Municipal no bairro do Jardim Flórida. Requerimento 165, vereador primeiro secretário Vinícius Ferreira, solicitando a instalação de lâmpadas de LED ao redores do campo de futebol, tanto no Centro Esportivo Pedro Dalprá Filho, na sede, enquanto no Centro Esportivo Ricieli Bernardo, Jardim Paulista. Requerimento 166, vereador primeiro secretário Vinícius Ferreira, solicitando a construção de bolsões de estacionamento em alguns locais estratégicos no bairro do Jardim Paulista, sendo eles em frente ao terminal de ônibus Jardim Paulista, na rua João Trevisan, em frente à funerária Santa Mônica e ao lado da floricultura da senhora Simone, ambas na rua Ângelo Antônio Zanquetin. Requerimento 167, vereador Antes de Jesus Cardoso, solicitando aos diretores e equipes pedagógicas de escolas municipais e também estaduais que tenham acesso ao acompanhamento de solicitações enviadas através das escolas para agendamento de consultas, exames e procedimentos solicitados aos alunos de suas instituições. Requerimento 168 dos vereadores, segundo secretário Amarildo e presidente Eugênio Zanona, solicitando que seja construída uma capela mortuária no cemitério municipal do bairro Jaguatirica. Projeto de Lei 56, de 9 de agosto de 2019. Extingue o Fundo Especial da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, e outras providências. Artigo 1º. Fica extinto o Fundo Especial da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, instituído pela Lei Municipal 102, de 22 de dezembro de 2009, cujo saldo será repassado integralmente ao Tesouro Municipal. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Fica revogada a Lei Municipal 102, de 23 de dezembro de 2009. Sala de Sessões, 9 de agosto de 2019. Assinatura de todos os vereadores: Eugênio Zanona, Marildo Bandeira, Anderson Jesus Cardoso, Cleverson Dalprá, Felipe Veiga, Dilson Andrade, Vinícius Ferreira, Ana Carolina, Silon Júnior, Geraldo de Souza e Lucas Senen. Projeto de Lei
57, de 14 de agosto de 2019, denomina Adelino Francisco dos Santos Neto a via pública que especifique e dá outras providências. Artigo 1º. Fica denominado Adelino Francisco dos Santos Neto a via pública com início na BR-116 e o término nos fundos da propriedade particular no bairro, com a localidade, latitude e longitude, no bairro cerne desse município. Artigo 2º. O município fica obrigado a comunicar a denominação da via pública em questão dos moradores e proprietários dos imóveis localizados à margem da via, bem como aos órgãos dos setores necessários, incluindo a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, e a Companhia Paranense de Energia, Copel, devendo sinalizar corretamente a via com as placas de identificação. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Presidente Eugênio Zanona. Biografia. Adelino Francisco dos Santos Neto nasceu em 5 de março de 1929 em Campos Novos, Santa Catarina. Filho de Antônio Francisco dos Santos e Lídia Paz Padilha. Foi agricultor, casou-se com a senhora Maria Leontina dos Santos. Dessa união tiveram 9 filhos: Loreni, Roseni, Salete, Valdenir, Valdemar, Judite, Lenir, Valdomiro e Terezinha. Faleceu aos 87 anos em 8 de junho de 2016. Projeto de Lei 61, de 15 de agosto de 2019. Vereador, primeiro secretário, Vinícius Ferreira. Dispõe sobre a instalação de equipamentos e brinquedos adaptados para crianças com deficiência e ou mobilidade reduzida em praças, parques, escolas, centro de educação infantil, espaços públicos de lazer e diversão no âmbito de Campina Grande do Sul, do município. Artigo 1º. Os playgrounds instalados em praças, parques, escolas, centro de educação infantil e outros espaços públicos de lazer e diversão situados no município deverão conter, no mínimo, 20% dos equipamentos e brinquedos adaptados às crianças com deficiência e ou mobilidade reduzida, respeitada a quantidade mínima de um brinquedo adaptado por espaço. Parágrafo único. Os equipamentos e brinquedos mencionados no caput deverão ser adequados para o uso simultâneo de crianças com ou sem deficiência, de modo a promover a interação dos indivíduos, salvo quando tecnicamente inviável. Artigo 2º. Os equipamentos e brinquedos de que se trata essa lei serão instalados ou adaptados por empresas tecnicamente capacitadas, de modo a garantir a segurança e acessibilidade dos que viram usufruir dos mesmos, observados, para tanto, as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, INMetro, bem como padrões estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, na BNT, sem prejuízo das demais normas regulamentares em vigor. Artigo 3º. Os novos projetos para instalação de parques de diversões, playgrounds, praças e outros locais públicos destinados à prática de atividades esportivas e de lazer no âmbito do município de Rio Grande do Sul deverão ser acessíveis às pessoas com deficiência e ou mobilidade reduzida, em conformidade com o disposto na Lei Federal número 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar convênios e ou parcerias com órgãos de empresas públicas ou privadas, bem como entidades representativas das pessoas com deficiência para aquisição e instalação dos brinquedos adaptados. Artigo 5º. Os equipamentos e brinquedos deverão ser instalados na medida da disponibilização de verba orçamentária própria, previstas e aprovada em conformidade com a legislação em vigor. Artigo 6º. O Poder Executivo Municipal regulamentará essa lei, estabelecendo, dentre outras disposições, o órgão municipal competente para a sua fiscalização e aplicação das penalidades cabíveis. Artigo 7º. As despesas com execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 19 de agosto de 2019. Passamos para a ordem do dia. Ofício 336, 2019. Única votação de veto, mensagem de veto total do projeto de lei do Legislativo, 8 de 26 de fevereiro de 2019, que proíbe a concessionária de Serviço Municipal de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário a fixação e a cobrança do valor ou outra taxa mínima do consumidor nesse município. Coloco em discussão. Senhor presidente, eu já tinha votado contrário a esse projeto, porque eu já tinha feito o requerimento e eles falaram que a partir de 2021 a Sanepar ia começar a fazer esse tipo de serviço. E eu hoje até recebi um convite aqui da audiência do saneamento do diretor-presidente da GEPAR, senhor Omar Akel, que é a empresa que regulariza os valores da Sanepar. Então, votei contra lá o projeto, expliquei, e tinha certeza do veto. E hoje o veto veio.
Boa noite a todos. O projeto é de minha autoria, muito bem discutido aqui na casa, né? Eu agradeço até todos os vereadores mesmo votando contra, Cleverson, mas pela boa discussão que a gente teve num projeto que a gente sabe que é um projeto, vou falar assim, simples, mas de grande valia, principalmente para a nossa população mais carente e que a gente sabe que não pode e não consegue pagar uma conta de água que tão cara está vindo. Eu também falei aqui na discussão do projeto que, para quem tem uma pequena sala comercial, está pagando uma média de R$160, R$180, né? Que a gente sabe que é uma porcentagem maior tanto do esgoto quanto do serviço para a sala comercial. Veio o veto, eu agradeço dos vereadores, né, que foi aprovado esse projeto pela parceria e a votação, mas eu também fiz um projeto sabendo de um risco de veto, mas eu acabei aprendendo bastante, Felipe e Anderson, que me ajudaram também nesse projeto, que valeu muito bem a discussão, e a intenção era facilitar para o nosso povo, a população principalmente mais carente, para que tivesse um acesso melhor nas suas contas. A gente sabe que constantemente, diariamente, a gente tem o pedido de uma família carente para você ajudar a pagar uma conta de água, né? Quando se trata de uma casa que tem o pai e a mãe, tudo bem, até dá para relevar. Você chega na casa que é 4, 5 filhos e a água já está cortada há 3 meses. Né? É uma situação não só triste do nosso município, quanto do estado do Paraná. Também falei aqui que no dia eu estava em viagem, mas acompanhei em tempo real uma audiência pública feita pelo deputado Evandro Araújo na Assembleia, em que levou no estado do Paraná essa discussão. Após alguns dias, eu também tive uma boa conversa com ele, e me falou que talvez poderia ter um estudo aqui alguns meses para colocar uma taxa fixa, não o valor que era antes, de 30 e poucos reais, e também não seria o que está sendo hoje de 64, né? Isso. Então, que faria um preço médio ali para a população. Eu vi aqui e li a mensagem de veto do prefeito, a gente respeita. Claro que eu vou votar contra, porque até o projeto teve participação da minha iniciativa, né? E vou estar acompanhando tanto a AGEPAR quanto o governo do estado do Paraná, que eu acredito, não que eu sei, mas eu acredito que amanhã ou depois um projeto desse aqui possa vir, mesmo vetado, Clécio, pelo prefeito, eu acredito que em vários municípios onde tem o levantamento, que muitos sancionaram, aprovaram a lei, até estão entrando com medida contra a Sanepar para poder tornar isso aqui uma realidade, e a gente vai estar acompanhando aí, que eu acredito que amanhã ou depois a gente possa ter um resultado positivo para frente. Hein? Eu estou falando aqui hoje só da Sanepar, como também a gente discute constantemente a Copel, que é a mesma coisa. Um valor absurdo pelo trabalho. A gente sabe que tem o serviço que é prestado, que tem que ser pago, mas eu já acho que é um valor muito alto, reforçando o que eu já falei, para a nossa população carente pagar. Senhor presidente, em discussão. Meu boa noite a todos. Senhor presidente, ilustres colegas, o que a gente traz com esse projeto, que é de grande valia, e parabenizo mais uma vez, Vinícius, pelo seu estudo frente à colocação do projeto e a discussão que foi feita nessa casa, que lá atrás, nessa própria discussão, eu apontei isso, eu acho que é válido apontar, onde que a gente precisa, ou precisaria, que muitas casas legislativas pudessem estar colocando projetos como esse. Esse projeto se estendeu por muitas outras câmaras Paraná afora, a fim de conscientizar a própria AGEPAR e a própria Sanepar que a taxa estava sendo elevada ou era incompatível a forma de cobrança desta forma que é feita, né? Pela quantidade, pelo mínimo de quantidade, e não pela quantidade realmente utilizada, né? Então, tem lá uns 5 metros cúbicos e uma situação dessa, e não pelo que se realmente se consome na residência ou na própria empresa. Então, eu acho que faltou aumentar esse coro, faltou mais câmaras estarem discutindo isso e pressionando essas empresas a fim que a gente encontrasse esse bom atendimento.
Então, é de grande valia essa discussão aqui. Eu sou contrário ao veto do prefeito também, por conta que participei e fui um motivador da sua parte, que foi um trabalho de muita pesquisa. Então, o meu voto, e já justificando o voto, ele é contrário ao veto, porque eu acredito que se todas as câmaras do Estado do Paraná fizessem isso, nós teríamos um outro enfrentamento por conta do governo do Estado e da própria agência. Então, eu acredito que é salutar esse projeto e que ele deveria prosperar em outras câmaras. Agradeço, Anderson, pelas palavras, também pela parceria de sempre. E só quero complementar aqui também que para fazer esse projeto eu levei um bom tempo. Eu agradeço ao Dr. Michael até pela parceria e pela paciência comigo com esse projeto, mas como vocês podem ver aqui, é um projeto que eu fiz aqui está a metade, mas eu fiz um grande levantamento de vários municípios e que também fizeram um projeto parecido. Até Curitiba, recentemente, também tem um que ele fez mais um projeto bem parecido, um pouco mais aprofundado na questão jurídica, né? Mas a gente respeita o veto pelo prefeito. Não vou ficar citando os municípios aqui que eu levantei, uma média de 70, 80 municípios que entraram com um projeto desse. Mas lembrando, igual você falou, que toda a Câmara poderia entrar, a gente tem 399 municípios. Então, 60, 70 é muito pouco perto dos quase 400 municípios que a gente tem que poderiam estar também lutando por essa bandeira aí. Mas eu agradeço. Boa noite. Só para até não ficar estranho, né, porque eu votei a favor do projeto, mas eu vou manter o veto por conta daquilo que eu já havia dito, a gente tinha até comentado, que com certeza esse projeto voltaria vetado, mas o importante foi que, de fato, essa discussão houve dentro do município sobre esse tema. Eu falei que eu votaria a favor do projeto naquela ocasião, sabendo que muito provavelmente viria esse veto, mas que é extremamente importante iniciar essa discussão e que mais municípios, como mesmo o Anderson citou, façam isso também. Eu imagino, até como você comentou, Vinícius, que daqui, e o próprio Cleverson, daqui uns 2 anos, no máximo, essa temática seja uma temática discutida dentro do município, que esse tipo de serviço se municipalize de fato, né? Mas nós já estaremos um pouco adiantados nesse tema, porque já houve requerimento, já houve o projeto já foi vetado. Então, de fato, eu considero que hoje o veto se justifica e o projeto, de fato, tem um teor inconstitucional. Mas é importante salientar que o que valeu aqui foi a discussão e colocar também a Sanepar para que ela fique sabendo que ninguém está satisfeito com a forma com que o monopólio deles atinge o cidadão menos favorecido na questão de poder aquisitivo. Senhor presidente, eu também gostaria de me manifestar quanto ao veto desse projeto. Até o nobre colega Cleverson já havia mencionado no dia da apresentação do referido projeto. Foi muito interessante a discussão. Eu acho que nós, assim como os demais municípios que discutiram essa questão, deveríamos, assim que participarmos de algum fórum estadual, levar para os nossos representantes na Assembleia, para que, de repente, venha de cima para baixo uma lei para que beneficie a nossa população, que é injusto estar pagando uma tarifa mesmo que não use. Nós temos também na energia elétrica, também tem essa tarifa, 30 kWh para monofásico, 50 para bifásico e 100 para trifásico. Também é uma taxa que é paga por mais que não ligue nenhuma lâmpada. Então, foi muito proveitosa a discussão. Vamos manter o veto do prefeito, porque se ele mandou mensagem de veto, porque realmente não tem condições de executar. Então, me coloco em favor do veto, porém, muito a favor da lei, que não foi possível executar. Sim. Acabei esquecendo de falar, mas você entrou nesse assunto.
né, tem um projeto que tramita no Senado Federal, que é o 415 de 2015, que trata desse assunto, né, que objetiva proibir as concessionárias prestadoras do serviço de fornecimento de água, energia elétrica e telefonia, a cobrança de taxas e tarifas mínimas do consumo. Está lá parado o projeto. Eu até acredito que no futuro bem próximo aí, do jeito que está sendo conduzido, retomado alguns projetos importantes para, né, que estavam lá engavetados, que estão resgatando agora e mandando para frente. Eu acredito que amanhã terá. E também lembrando que aqui no Paraná tem a Lei 13.755 de 2002, que proíbe a cobrança de tarifa mínima, que é do deputado, né, já falecido, o deputado Ribas Carli. Mas, enfim, a gente, juridicamente, né, a gente respeita a decisão do prefeito, tanto alguns outros municípios também, Lucas, também foi vetado, né, mas eu acredito ainda que um projeto desse aqui vai dar um grande efeito em Campina Grande do Sul, porque eu acredito que amanhã vai vir uma tarifa ainda um pouco, vamos falar assim, com valor mais acessível. Então, coloco em única votação o veto, ofício 336, 2019. Quem for a favor, permaneça como estão. Quem for ao contrário, que se manifeste. Então, o voto aprovado por 8 votos a favor e 2 ao contrário. Primeira votação, projeto de lei número 35, 2019, denomina Jacira Paulina Balbino Ferreira a unidade de saúde do bairro, punharam Paiol de Baixo, mas é bairro Terra Boa, neste município. Coloco em discussão do vereador Cleverson Antônio Cordeiro da Uprá. Senhor presidente, em respeito à família que está presente, se lê a biografia e o projeto. Projeto de lei 35, de 17 de abril de 2019, denomina Jacira Paulina Balbino Ferreira a unidade de saúde do bairro Paiol de Baixo desse município. Artigo 1º, fica denominada Jacira Paulina Balbino Ferreira, unidade de saúde localizada na rodovia BS-16, quilômetro 50, no bairro Paiol de Baixo, Terra Boa, nesse município. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, vereador Cleverson da Uprá. A justificativa do projeto: o projeto que domina a unidade de saúde vem homenagear os familiares e reconhecer pelos trabalhos prestados ao município. A senhora Jacira muito fez para a população na unidade de saúde, sempre atendendo com dedicação e amor aos pacientes. Alguns relatos contam que a senhora Jacira, por diversas vezes, atendeu pessoas que a procuravam, mesmo fora do horário de expediente, e não deixava de atender a todos, mesmo assim. Biografia: Jacira Paulina Balbino Ferreira, nascida em 27 de junho de 1951, na cidade de Colombo. Filha de Celestino Balbino e Verônica de Souza Balbino. Viveu até sua juventude no bairro Jaguatirica, mais conhecido como Vila Bela Vista, juntamente com sua família, que residiam nas dependências da empresa onde seu pai trabalhava. Conheceu e se casou com Ireno Alves Ferreira, em memória, em 1968, com quem teve 2 filhos, Silmar Alves Ferreira e Cirlei de Fátima Alves Ferreira. Criaram os 2 filhos trabalhando na Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul. Ele era patrulheiro e ela zeladora. Ela iniciou profissionalmente como moradora na unidade de saúde no bairro Terra Boa, onde o terreno foi cedido pelo tio Doca para a construção de uma casa de madeira que serviu como posto de saúde para atendimento da população. Passado um tempo considerável que trabalhava na unidade, passou a exercer a função de agente de saúde, seguindo nesta área sua aposentadoria. Em determinada época, no geral, era praticamente enfermeira, onde fazia de tudo e por ali ficou 35 anos desempenhando essa função com todo amor e carinho em prol da população. Infelizmente, Jacira faleceu no dia 28 de março de 2018, vítima de infarto, deixando uma saudade imensa no coração das pessoas que gostavam muito dessa mãezona que ela era para a população. Jacira foi, por muitos anos, uma pessoa que se dedicou
a de outras pessoas. Buscava orientar, conversar, receitar, medicar, salvou muita gente. A unidade de saúde era a casa dela. Era uma funcionária exemplar do município que merece, sem dúvidas, o reconhecimento por parte dessa Casa de Leis e demais representantes. Vereador Cleverson Dalprá. Então, ainda em discussão, hoje temos aqui a Cirlei, a Claudete, o Valdecir, o Márcio, a Sabrina. O Valdecir representa a Associação de Moradores do Paiol de Baixo, a Cirlei filha aqui. Então, eu sempre falo aqui que a gente quer flores em vidas. Não vou cansar de repetir essa frase aqui. Quem que não gosta de uma homenagem em vida? E, como diz, não tinha tanto contato com a dona Jacira. Mas, a partir do momento ali que ela faleceu, uma conhecida minha ligou para mim, como diz, larguei a loja aqui, fechei, fui lá. O que eu pude atender, eu atendi. E daí, sabendo da história dela, do seu Ireno, nunca me esqueço uma vez que ele patrulhou uma estrada lá no Taquari, eu era pequenininho e dormia atrás da máquina. O pai tinha um terreno na frente e eu fui junto na máquina, eu dormia atrás da máquina, com a máquina rodando. O carinho que essas pessoas tinham, não só comigo, com a minha família, mas com todos. No Paiol de Baixo, Taquari para frente, vamos falar assim, Jaguatirica, Ribeirão, Barragem, Canelinha, Lagoa Vermelha. Quem você falar ali da dona Jacira, vão falar, nossa, a dona Jacira era uma mãezona para a gente, assim, né? A pessoa que, se faltasse um médico, ela saberia o que a pessoa precisava. Se não tivesse remédio, ela tinha uma conversa. É a pessoa exemplar que, como diz assim, que é uma pena que depois que morre, que venha a ser homenageada. E sempre vendo lá o nome, Unidade de Saúde Paiol de Baixo, e depois com o falecimento dela ali, nada mais justo do que hoje, e com colaboração de todos os nobres pares vereadores aqui, a gente fazer uma homenagem. Vai ficar, vamos solicitar ao prefeito que coloque uma placa, não vai ser da noite para o dia, sabe como funciona a administração pública, mas a partir da semana que vem, aqui estará votado em segunda votação, no prefeito ali já publicando, passa na unidade, na Secretaria de Saúde aí ser conhecida como Unidade de Saúde Jacira Paulina Balbino Ferreira, a unidade do Paiol de Baixo. Então, vai ficar para a história do município, da família, de nós vereadores aqui, esta homenagem. Como diz, é simples, mas de coração, uma pessoa que tanto fez. Eu acho injusto uma pessoa morrer para receber uma homenagem. Mas a vida é assim, segue a vida. Está aí a família, um exemplo de família, os amigos. E agora contar com a colaboração dos nobres vereadores. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Eu tive a satisfação de trabalhar 4 anos junto com a dona Jacira, os 4 primeiros anos da gestão do Luiz Assunção, que foi o período que eu tive a possibilidade de atender na área rural, junto com a Cirlei, junto com a dona Jacira. Eu conheci o Valdecir, né? Valdecir tinha o cartório lá, tem ainda, né? E o que mais encanta na minha lembrança da dona Jacira era aquele sorriso afável dela, tão acolhedor, tão gostoso, e que parecia que ela não tinha problema algum, né? E fazia qualquer problema se dissolver naquele sorriso dela. É uma pena, quero parabenizar o nobre colega Cleverson por essa homenagem que faz à família da dona Jacira, e que tem todo o meu apoio, mas eu fico assim pesarosa de eu não ter tido o tato, antes do meu colega, de fazer isso, já que eu tive essa oportunidade de conviver os 4 anos lá, junto com a dona Jacira, e conheci também vocês da família, que também tem assim, o que eu acho assim gostoso de vocês é esse sorriso. Todos vocês têm esse sorriso, né? Então, se tem aquele calor de receber, de conversar, é muito, muito gostoso. E eu sinto esse pesar de não ter esse tino de fazer essas homenagens dentro da minha gestão como legisladora. Parabéns ao nobre colega Cleverson por isso, muito merecedor essa homenagem, e que vocês tenham ela
como essa lembrança sempre muito gostosa, né? E que a gente tente fazer como ela fazia na vida dela, né? Ser assim encantadores e afáveis no seu trato do dia a dia. Parabéns, então. Um abraço a todos, bem carinhoso. E, mais uma vez, Cleverson, parabéns por essa homenagem tão bonita à dona Jacira. Senhor presidente, só para contribuir. Boa noite aos amigos e familiares. Quero parabenizar o Cleverson. Eu acho assim uma das mais lindas homenagens que eu já vi passar aqui por essa Câmara. E, assim, muito merecida. Não que as outras não sejam, mas, às vezes, a gente vê, assim, uma obra saindo determinada e daí a gente pega uma pessoa aleatória e coloca naquele objeto lá, que, às vezes, não tem, assim, um sentido, uma referência. Mas a dona Jacira tem uma história naquele posto de saúde. Tem uma história no bairro. Então, assim, nunca casou tão bem uma homenagem com a história do lugar. Meus parabéns mesmo, de coração. E, Carol, eu também conheci a dona Jacira. Passei um tempo lá trabalhando com ela. Às vezes a correria do dia acaba que a gente não fica sabendo. Eu mesmo não consegui ir no velório, não fiquei sabendo a tempo. Quando eu fiquei já tinha passado. Mas a vida é assim, o Cleverson fez a homenagem e vale por todos nós aí. Senhor presidente, quero saudar os familiares aqui presentes. E digo para vocês, não teria um nome mais apropriado do que a nossa amiga Jacira. Eu tive a oportunidade e a felicidade de ter uma grande amizade com ela, também com o Ireno, trabalhamos juntos. Na época, eu era coordenador do setor rodoviário da Secretaria de Infraestrutura. Aí a gente tinha contato quase que diariamente. E a Jacira também muitas vezes atendia a gente no outro setor,